Boa noite, eu vou estar apresentando meu mapa mental sobre diagnose. Bom, a gente pode fazer o estudo nutricional das plantas de três maneiras: pela diagnose visual, que é a que eu vou comentar mais hoje, por ensaios biológicos e por análise química das plantas. Quem começou a reparar um pouco dessa questão da diagnose foliar, né, das plantas e visual, foi o Justus von Liebig. Ele postulou a lei do mínimo. Essa lei, ela diz que a produção da cultura pode ser limitada pelo nutriente em menor disponibilidade, mesmo que os outros nutrientes estejam em quantidades adequadas no solo. E de acordo com ele, pela análise foliar, nós podemos saber sobre o estado nutricional daquela cultura. E os nutrientes, eles vão variar conforme a parte da planta e a idade. Em folhas novas, há uma concentração muito maior de potássio, magnésio, fósforo e nitrogênio. Eles são mais comuns nas folhas novas porque eles são muito móveis, então eles se translocam muito, muito facilmente pela planta. Já nas folhas mais velhas, há uma concentração maior de enxofre, zinco, manganês e cálcio. Por quê? Porque eles são menos móveis, então eles não se movimentam tão livremente pela planta. E como que a gente vai saber ou não se é uma deficiência? Normalmente, quando é uma deficiência, ela tem um gradiente. Ele pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. E ele também, esse, essa deficiência, ela vai ocorrer, ela vai ser generalizada, ela vai ser numa faixa, por exemplo, ela vai ser em um grande local e ela é simétrica. Por exemplo, diferente de doenças. Normalmente, doenças causadas por fungos e bactérias, elas deixam, por exemplo, as hifas e elas podem ocorrer em reboleiras. Então, nenhum local só vai ter uma incidência maior. E a deficiência de nutrientes normalmente não é assim. Aqui trouxe uma imagem que basicamente fala sobre cada nutriente, o que que ele faz ou não na planta, ocorre ou não. É muito importante saber que não tem como substituir a análise visual, a diagnose visual, pela análise de solo. A análise de solo, ela tem que sim ser feita, e a diagnose visual também. Mas uma é para complementar a outra, não dá apenas para chegar lá e fazer só a diagnose visual depois que a cultura está implantada. O certo é você fazer uma análise do solo antes. O, por exemplo, existem nutrientes que eles são tóxicos para algumas plantas. Por exemplo, altas concentrações de alumínio, ela vai diminuir a absorção iônica, vai diminuir a fosforilação, vai causar alterações celulares, como células menores possuindo dois núcleos, e também vai fazer a modificação do tecido, que vai ser aquela que a gente vai ver, que é o sintoma, que no caso do alumínio, ele deixa as raízes menores e elas ficam grossas. Já a falta, por exemplo, de zinco, ele pode diminuir as concentrações de AIA, que é o ácido 3-indolacético, e também a hidrólise de proteínas. Ele também vai fazer alterações celulares, como diminuir diminuir a quantidade de células, e também o sintoma dele vai deixar que o entrenó da planta ele vai ser menor, causando, consequentemente, uma planta menor. O boro, ele causa a clorose dos brotos,
e folhas escuras, quebradiças, deformadas, morte das folhas e tecidos jovens. E aqui o cálcio ele vai causar a redução da expansão foliar, folhas retorcidas ou disformes, manchas necróticas nas folhas jovens, também vai causar senescência de folhas, de frutos, e também ele também adquire a forma de lança. O ferro, ele causa a clorose intranervais em folhas novas na parte superior, evoluindo depois para uma clorose generalizada. O, o fósforo, o potássio, ele é extremamente importante para as plantas, porque uma das funções dele é a regulação do abertura estomática. Então, um dos principais problemas da falta dele é a questão da fotossíntese, que sem a célula túrgida e sem a concentração de potássio que precisa para a abertura estomática, ele não vai fazer a abertura estomática, consequentemente reduzindo a fotossíntese da planta e prejudicando todas as ações que a planta, o metabolismo de toda a planta. Esse é um pouquinho do meu mapa mental. Espero que vocês tenham entendido o máximo possível.